Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo? Amores, hoje vocês irão apenas ouvir minha agradável, minha doce voz, tá bom? Nós vamos falar sobre fenômenos naturais e impactos ambientais. Galera, o que é fenômenos naturais? Fenômenos naturais são aqueles que são causados pela natureza. Então, a chuva é um fenômeno natural. Quando tem um vazamento de óleo no mar de algum navio, é um fenômeno natural? Não. Então, tem esses dois impactos. Eu falo, os dois podem causar impactos na natureza, tanto natural quanto o que é causado pelo homem. Nos capítulos anteriores, você conheceu um pouco mais sobre ecossistema, os biomas e seus componentes. Essa dinâmica dos biomas e dos ecossistemas só é mantida quando há equilíbrio ambiental. Você se lembra de algum fator que pode causar desequilíbrio e impactar o ecossistema? Se vocês sabem alguma coisa que pode causar um desequilíbrio no ecossistema, acredito que sim, né? Os impactos ambientais podem ocorrer de duas formas: a partir de ações ou atividades dos seres humanos e a partir de fenômenos naturais. A ação do ser humano, esse tipo de impacto é chamado de antrópico. Então, tudo que é causado pelo homem que não é natural é antrópico. Os principais impactos ambientais antrópicos e as principais catástrofes naturais, os quais podem alterar os biomas e os ecossistemas. É o que nós vamos estudar agora, tá bom? Impactos ambientais antrópicos. Grande parte dos impactos ambientais são causados a partir de ações antrópicas, ou seja, causado pelo homem. Isto é, ocorre devido às ações dos seres humanos, como desmatamento, poluição da água, aparecimento de espécies exóticas invasoras. Desmatamento, erosão, assoreamento e queimadas. Desmatamento, quando desmata. O que é erosão? O que é? Nós já estudamos isso há muito tempo atrás. O que é a erosão? Nós temos erosão pluvial, fluvial, marinha. Nós temos erosão por queimadas, eólica, vários tipos de erosão. Assoreamento. O que é assoreamento? Alguém se lembra? Assoreamento é o acúmulo de sedimentos no leito dos rios, lagos, etc. Ah, tá bom, prof. Que sedimentos, prof? Que sedimentos são esses? Pode ser areia, lixo, entulhos. E o que são os leitos dos rios? Alguém lembra o que é leito de rios? Claro que sim, né? Tenho certeza que sim. Pelo amor. O desmatamento ocasiona alterações nos ecossistemas, como, por exemplo, quando o solo fica exposto e pode ocorrer a erosão, e o assoreamento dos rios. Acabei de falar o que é o assoreamento, certo? Os solos cobertos por vegetação, como arbustos, plantas, rasteiras e árvores, ficam mais protegidos contra chuvas, vento e calor do sol.
A vegetação atua como uma camada protetora do solo. Dessa forma, quando chove, a maior parte da água da chuva cai na vegetação antes de atingir o solo. E isso diminui consideravelmente o impacto da água diretamente nele. Quando o solo fica exposto à ação do vento, da chuva e do calor do sol, ocorre a sua degradação. Então, quando o solo possui uma camada vegetal sobre ele, quando a água da chuva cai, ela não causa um impacto tão grande. Quando não existe essa camada vegetal, o que pode acontecer? Ela vai carregando, digamos assim, que ela vai carregando tudo. É quando ocorre aqueles desmoronamentos que vem muita água e ela em barrancos, em encostas, e ela vai levando tudo embora. Quando chove em uma área sem proteção, ocorre a desagregação das partículas do solo. Ele se fragmentará em pequenas partículas que são transportadas para outros locais, como lagos, rios e oceanos. Em áreas não desmatadas, as raízes das plantas formam um tipo de rede que ajuda a fixar as partículas do solo, enquanto a água da chuva passa pela superfície do solo, ou seja, ela segura, ela não deixa que a água cause um impacto muito grande no solo. As plantas cultivadas possuem raízes curtas e pouca folhagem, em sua maioria. Devido a isso, o solo não fica muito bem protegido contra o impacto da chuva. O que são plantas cultivadas? Lavoura, tá bom? Porque é diferente de uma árvore que tem a raiz profunda. Uma outra atividade que pode prejudicá-lo quem? O solo, gente. E deixá-lo sujeito à erosão é a criação de gado. Devido principalmente ao pisoteio, ele fica compactado e duro, o que bloqueia a passagem de ar. O que é compactado? Tudo juntinho, assim, vamos compactar, vamos diminuir, vamos amassar. Ele fica muito próximo, as partículas ficam muito próximo e não tem espaço, digamos, para a passagem de ar. Quando tem o espaço para passagem de ar, é mais fácil para a terra puxar a água, sugar. Imagina jogar água em uma terra onde está mais fofa e a outra compactada. A que está compactada, a água vai ficar em cima, ela não vai puxar. A que está fofa vai puxar toda a água. Tudo bem? Apesar de existirem áreas agrícolas sujeitas aos processos erosivos, há também técnicas de cultivo que diminuem a erosão do solo. Nas encostas, que são bastante inclinadas, é possível realizar o cultivo em terraços ou degraus. Essa técnica é denominada cultivo em terraços ou terraceamento. Nas encostas pouco inclinadas, não é possível utilizar a técnica de cultivo em terraços. Nesses casos, utiliza-se uma técnica chamada curva de nível. A curva de nível, acredito que todos vocês, pelo menos a maioria, conhece, é quando tem aquelas lombadas grandes nas estradas de chão e a gente passa assim de carro e dá até um gelo na barriga, sabe? Bem gostoso. É muito gostoso passar pelas curvas de nível, quando elas são bem feitas, claro, né? Além de evitar a erosão e o assoreamento, a preservação da vegetação natural contribui para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas locais. Quem não lembrar o que é biodiversidade e ecossistemas, é só voltar ao conteúdo um pouquinho. Bio, vida. Diversidade, biodiversidade da vida. A vegetação que se encontra nas margens de rios e lagos é chamada
mata ciliar. Ela recebe esse nome porque é semelhante aos cílios que protegem nossos olhos. São consideradas áreas de preservação permanente de acordo com o Código Florestal Brasileiro. Então, toda aquela vegetação que está às margens de rios e lagos são as matas ciliares. E ela recebe esse nome por ela parecer com os nossos cílios. E ela tem que ser preservada, tá? Ela é protegida pelo Código Florestal. Então, não podemos tirá-la de lá, né, gente? Tem que preservá-la. Se a mata ciliar é retirada sem o controle algum, o vento e a chuva levam as partículas de solo para o rio ou lago com maior facilidade. O acúmulo de partículas de solo no fundo do rio o torna mais raso e diminui sua capacidade de escoamento. Esse processo é chamado de assoreamento e traz diversos prejuízos, pois dificulta a navegação e contribui para o transbordamento dos rios, além de ocorrer a perda da biodiversidade do ambiente. Bom, se ocorre tudo isso, o assoreamento nós já vimos ali que ele é o acúmulo de resíduos. Então, ele vai ficando no fundo e o rio vai ficando mais raso, menos profundo, onde chega uma hora que não é possível a navegação, e aonde também acaba dando prejuízo, não é prejuízo, na biodiversidade. Pode levar algumas espécies até a extinção. Nas zonas urbanas, o desmatamento nas encostas de morros é bastante comum. Sem a cobertura da vegetação, essas encostas correm um risco maior de desmoronar. Isto é, aumenta o risco de deslizamentos de terra. Isso gera consequências graves para moradores do local da região. Meus amores, todo ano, na época de chuva muito forte em algumas regiões do nosso país, passa muita reportagem na televisão, em jornais, falando dos deslizamentos. E ali a gente vê muitas casas sendo levada pela velocidade com que a água desce aqueles morros. Isso tudo é causado pela falta da vegetação. Então foi tirado a vegetação, no caso, assim, geralmente são árvores nos morros, e ela não tem quem segura a força da água. Então leva tudo, leva a casa, leva tudo. É bem sério isso, tá? O desmatamento pode ocorrer por meio de queimadas. O fogo pode destruir também micro-organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. A fertilidade do solo após a queimada aumenta, pois os sais minerais presentes nas cinzas ficam no solo, mas de forma passageira. A princípio, a queimada torna o solo fértil. Porém, como fala aqui, é de forma passageira, porque depois de um tempo é prejudicial. Em situações nas quais a queimada é realizada de modo não controlado, o fogo pode se espalhar por regiões de proteção ambiental, vegetações originais, parques. As queimadas liberam grande quantidade de fumaça e gases poluentes, que são prejudiciais à saúde humana. A maior perda para a biodiversidade do local, causada pelo desmatamento, é o processo de migração, ou mesmo o desaparecimento de diversas espécies animais. Nós já estudamos há um tempo atrás que quando ocorre esses, digamos, desastres,
muitas espécies elas migram, algumas só ficam, só sobrevive, só permanece aquela que consegue se adaptar. E ocorre muitas espécies passam a ser extintas. Então, nós falamos de alguns impactos ambientais causados por fenômenos naturais, e na próxima aula nós continuaremos com poluição da água. Tudo bem? Prof tá com saudade de vocês. Muitas saudades, tá? Depois, não vou falar no vídeo porque que eu não estou mostrando o meu rosto hoje, mas, quer dizer, eu vou falar assim, eu passei um monte de negócio no meu cabelo, fiz um banho de creme, um monte de coisa, e não tá na hora de tirar ainda, tá? Por isso, tá bom? Não é nada, é só isso mesmo. Então, não seria justo vocês, né, ver a prof dessa maneira. E então é isso, tá bom? Beijos, saudades, até mais!